eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para antecipar algumas informações sobre a Escola Bíblica Dominical. Neste momento, antes do horário da Escola Bíblica, nós trazemos sempre aqui algumas informações que os irmãos nos mandam através dos vídeos, enviando respostas dos assuntos, das perguntas da Escola Bíblica Dominical, o que vai facilitar para muitos o entendimento daqui a pouco do assunto que será transmitido dentro do conteúdo doutrinário de hoje, da Escola Bíblica de hoje. Como os irmãos veem, o nosso assunto, continuamos ainda falando sobre o tema, o preparo da igreja para o arrebatamento, e nós estamos hoje continuando a nossa base bíblica no livro de Apocalipse, dessa vez do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Apocalipse. E nós vamos então à nossa primeira pergunta. A pergunta primeira diz assim: lendo Apocalipse capítulos 1 a 3, qual o principal propósito dos escritos de João nas 7 cartas do Apocalipse? Então nós vamos ver essa resposta. Inicialmente, quem vai nos dar, aliás, a resposta vai ser lá de Paraíba, da Paraíba, o Mateus Cordeiro. Ele é um jovem da nossa igreja lá em Campina Grande. Mateus, a paz do Senhor, meu irmão. O principal propósito dos Escritos de João é instruir a igreja a ouvir a voz do Espírito Santo, assim como diz o lema do ano. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é uma expressão diversas vezes citada. Pois somente através do Espírito Santo conseguimos entender o momento que estamos vivendo e compreender a importância de ouvir, ler e guardar as profecias deste livro e nos preparar para o arrebatamento. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Mateus. Muito bem colocado, no sentido de que o plano, realmente, o propósito do escritor do livro, que é o apóstolo João, era exatamente escrever para a igreja, falando a respeito do projeto de Deus para a igreja, o propósito principal desses escritos, e uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo, porque quem tem ouvidos para ouvir, como você muito bem colocou, ouça aquilo que o Espírito Santo diz, às igrejas. E isso é muito importante porque neste livro está todo o projeto de Deus para a igreja, e é um projeto profético, o sentido profético desse projeto de Deus. Muito bem, isso é por isso, portanto, que é maravilhoso ler o livro, e não só ler, mas também guardar as coisas, ouvir, e guardar as coisas que nela, nas profecias, estão escritas. Muito obrigado, então, pela sua participação, Mateus, que Deus abençoe. Amém, irmãos? Partindo para a nossa segunda pergunta, ela diz assim, vamos ler. Como marcador profético, qual a última manifestação do Espírito Santo na vida da igreja e em que tempo histórico se deu? Ou seja, marcador profético está relacionado a acontecimentos proféticos que marcaram a história da igreja, e como marcador profético nós vamos identificar qual foi a última manifestação do Espírito Santo dentro de um tempo histórico. E que tempo foi esse? E quem vai nos dar essa informação vai ser a nossa irmã Emanuele Santos. Ela é jovem lá da nossa igreja em Fortaleza, no estado do Ceará. Emanuele, a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 2 da Escola Bíblica Dominical, como marcador profético, a última manifestação do Espírito Santo na vida da igreja é o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne e sobre a vida da igreja fiel, como profetizado em Joel e em Atos dos Apóstolos, e isso se dará nos últimos dias. O tempo histórico desse marcador ocorre a partir do século XVI, com o derramamento do Espírito Santo na Europa e nos Estados Unidos, que foram conhecidos como chamas incendiárias do poder de Deus, os avivalistas, que depois se espalhou por todo o mundo e chegou no Brasil no início do século XX. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, fala assim: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. A paz do Senhor. Muito bem, irmã, muito bem colocado, muito bem identificado, o momento histórico em que se deu a última manifestação do Espírito Santo sobre a vida da igreja, quando do derramamento do Espírito Santo no chamado período do avivamento espiritual do século, aliás, a irmã falou depois do século XVI. Na verdade, isso aconteceu mais especificamente
no século XVIII e século XIX, apenas para esclarecimento, e realmente tanto a Europa, país de Gales, Inglaterra e também os Estados Unidos da América foram muito sacudidos por esse grande avivamento espiritual, e foi um momento muito especial porque se cumpriu ali mesmo a profecia da carta, quando o Senhor Jesus disse que eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Então abriu uma porta, a porta da evangelização, a porta do derramamento do Espírito Santo. Jesus é essa porta e por ela entraram muitas vidas e muitos foram batizados com o Espírito Santo nesse período. E depois isso até espalhou pelo mundo afora e chegou aqui no Brasil, muito bem colocado pela irmã, no início do século XX, lá no norte do Brasil. A irmã está muito bem atualizada com os ensinos do seminário relacionados a este assunto. Que Deus abençoe, Emanuele, que seja uma grande bênção aí entre os nossos irmãos de Fortaleza, no Ceará, uma bênção muito grande a sua participação. Muito obrigado. Vamos então agora para a nossa terceira pergunta, que ela tem um complemento da segunda pergunta, porque ela diz assim: a partir desse marcador profético, qual foi o propósito do Espírito Santo? Então nós falamos do marcador profético que ocorreu no período histórico, do século XVIII, século XIX, que foi um poderoso derramamento do Espírito Santo. E ali agora nós vamos ver uma explicação mais detalhada agora sobre qual foi o propósito do Espírito Santo com esse derramamento do Espírito Santo nesse período. E quem vai nos dar essa explicação, por sinal muito bem dada, é o diácono, o irmão Tiago Campi. Ele é da nossa igreja lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Tiago, explica para nós detalhadamente tudo isso, muito bem colocado, viu? Amém? A paz do Senhor, meu irmão. Irmãos, a paz do Senhor. Respondendo à pergunta de número 3, o grande avivamento que se deu nos séculos 16 e 17 e que segue até os dias de hoje, se deu para que o Espírito Santo pudesse guiar, santificar e preparar a igreja fiel para o arrebatamento. Em Israel, havia 2 chuvas principais. Uma delas, chamada de temporã, acontecia antes do inverno e preparava a terra para receber a semente. Esta chuva foi o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado e capacitou a igreja a falar que Jesus estava vivo. E a semente brotou e a igreja cresceu. Viria depois o inverno, que seriam séculos de lutas, batalhas, perseguições, mas havia também uma outra chuva que caía em Israel. Essa chuva caía na primavera e era chamada de serôdia, que servia para amadurecer a planta e prepará-la para a colheita. E é este o período que nós temos vivido hoje, em que o Espírito Santo tem avivado a obra nos nossos corações. É o clamor pelo sangue de Jesus, os dons espirituais, a palavra viva, o entendimento da igreja como corpo de Cristo, o aperfeiçoamento do entendimento da doutrina, todas estas coisas porque há uma colheita. Jesus vai voltar e a igreja fiel estará preparada. Esta palavra está lá no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele virá a nós como a chuva serôdia que rega a terra. A todos, a paz do Senhor. Amém, Tiago. Foi uma explicação muito bem colocada, uma resposta muito bem dada. Você realmente estudou bem o assunto e isso mostra realmente sobre nesse período desse grande avivamento espiritual que ocorreu, no século XVII, século XVIII, século XIX, e podemos dizer que permanece até os dias de hoje, porque foi um fato, foi um momento profético, um marcador profético que marcou a história da igreja naquele período ali do grande derramamento do Espírito Santo, e muito bem situado por você na questão da profecia relacionada à chuva temporã e à chuva serôdia, ou seja, a chuva da tarde do dia. Então, realmente, as primeiras chuvas era para que a semente brotasse, a planta crescesse, e a segunda chuva, a chuva da tarde do dia, era no sentido de que os frutos fossem amadurecidos para a colheita. Então, esse é o segundo momento, ou seja, esse derramamento do Espírito Santo no século XVIII, XIX, foi realmente algo extraordinário que marcou um momento em que
a igreja começa a se aprontar agora para a colheita, a grande colheita dos frutos. Isso foi muito bem colocado e a sua citação de Oséias capítulo 6, verso 3 também fechou muito bem o assunto. A sua resposta foi muito completa, viu? Eu fiquei muito satisfeito, Tiago, com a sua resposta, ela foi muito completa e realmente é exatamente isso mesmo. Ele virá a nós como a chuva serôdia que rega a terra. Muito bem colocado, muito bem lembrado no texto que você citou de Oséias capítulo 6, verso 3. Que Deus abençoe, Tiago, seja uma grande bênção para o seu diaconato, essa compreensão desse assunto assim, dessa forma. Aliás, até parece que você assistiu os episódios do Apocalipse, né, feitos lá na Turquia, onde ali foi muito bem colocado esse aspecto e realmente foi muito bom, muito boa essa resposta do irmão. Muito obrigado pela sua participação. Glória a Deus. Vamos então agora à nossa quarta pergunta, que é destinada às crianças, intermediários e adolescentes. E quem vai nos dar a primeira resposta da pergunta vai ser exatamente o nosso grupo de irmãos intermediários da nossa igreja lá em Torino, na Itália. Como sempre, eles têm sido assíduos participantes da Escola Bíblica Dominical. E depois nós vamos lá para o estado do Pará, onde ali um grupo de adolescentes da nossa igreja lá em Santarém também vai nos dar uma resposta a essa pergunta, a quarta pergunta, lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 17, identifica a experiência que João teve com Jesus no dia do Senhor. Vamos lá então às nossas duas respostas em sequência. Risponderemo alla domanda numero 4. Apocalisse 1:17. Quando lo vidi, cadi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Vedendo il Signore Gesù glorificato, Giovanni si rese immediatamente ai suoi piedi. Allo stesso modo, quando conosciamo Gesù così com'è, cadiamo in ginocchio e lo riconosciamo come il Signore della nostra vita. Colui che ha realizzato l'intero progetto di salvezza di Dio, perché ci ha amato per primo. Pace del Signore. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 17, identifique a experiência que João teve com Jesus no dia do Senhor. João caiu aos pés de Jesus, reconhecendo a sua glória, e Jesus pôs a sua mão direita sobre ele. Da mesma forma, a igreja fiel se prostra diante da glória do Senhor e entra em sua presença pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor Jesus! Amém, adolescentes? Isso realmente foi um alcance muito bom que os irmãos tiveram, porque assim como João também, ele caiu aos pés de Jesus e reconheceu ali, né, a glória de Jesus, e por isso Jesus pôs a mão direita sobre ele, né? Então nós também hoje, da mesma forma, a igreja fiel de Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus, ela reconhece a glória de Jesus e ela tem a mão do Senhor sempre posta, né, sobre a vida da igreja. Isso é muito bom. Foi muito boa essa resposta dos nossos irmãos adolescentes lá da igreja de Santarém. Também nossos irmãos intermediários da nossa amada igreja lá em Torino, o pastor Fernando Catani, tem sempre cooperado com a Escola Bíblica, enviando as respostas deles, né? É maravilhoso aqui a expressão usada aqui por Isadora, né? João caiu, Isadora, aos pés de Jesus. E da mesma forma, Sara, nós também, quando reconhecemos a Jesus, reconhecemos quem Ele é, nós caímos, Samuel, nós caímos de joelhos, né? E reconhecemos como o Senhor Jesus, né, é o Senhor das nossas vidas. Muito bem, Mateus também falou muito bem que Jesus é aquele que cumpriu todo o projeto de salvação de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Isso mesmo, Mateus, que coisa maravilhosa essa colocação, muito bem feita nessa língua tão bonita que é a língua italiana, que aliás eu gosto demais da língua italiana. Muito bom, glória a Deus. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Amém, irmãos? Agora a nossa última pergunta, a sexta pergunta, ela é dirigida para o grupo de acessibilidade. E essa pergunta, aliás, a quinta, né? Quinta pergunta, ela foi dirigida da seguinte maneira. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 17, o que Jesus disse para João quando pôs sobre ele a sua mão direita? E nós vamos ter aqui duas respostas. Primeiro é a Carol, lá da nossa igreja em Brumado, na Bahia.
ela vai nos dar uma resposta e, em seguida, lá no Rio de Janeiro, o irmão Manuel Oliveira, um irmão já, um ancião, né, da igreja, um varão da nossa igreja lá do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, ele vai também nos dar a resposta. Vamos ver então as duas respostas da pergunta 5 em sequência. Carol, lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 17, o que Jesus disse para João quando pôs sobre ele a sua mão direita? Não temas, eu sou o primeiro e o último. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. O irmão Manuel vai responder a pergunta de número 5. Não temas, eu sou o primeiro e o último. A paz do Senhor Jesus. Irmão Manuel de Oliveira, que muito boa resposta, meu irmão. Aí, isso é maravilhoso. A irmã fez a colocação, né, sobre a pergunta, e o irmão Manuel respondeu muito bem que Jesus disse para João, não temas, você não precisa ter medo, João, porque eu sou o primeiro e o último. Muito bem, irmão Manuel, a paz do Senhor Jesus para o irmão também, viu? Também a Carol respondeu muito bem, Carol, lá em Brumado. A Carol é uma jovem, né, do grupo de acessibilidade, e ela respondeu muito bem a pergunta da professora. Foi isso mesmo, Carol. Jesus disse para ele, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. É maravilhoso você dar essa resposta com essa compreensão do assunto, né? Deus te abençoe maravilhosamente, viu, Carol? Bem como o nosso irmão Manuel Oliveira. Glória a Deus. Vamos então agora à nossa última parte. Irmãos, nós temos agora, na nossa última parte, uma cooperação da nossa classe mais linda da igreja, que é a classe dos bebês, aquela classe de 0 a 3 anos de idade. E nós vamos ter duas respostas aqui que eles deram, e os irmãos vão ver no vídeo como eles respondem, acompanhando ali a mãe, né, ou muitas vezes até o pai, e participando da escola bíblica com a compreensão que eles já têm, porque participam daquela classe, né? A classe de 0 a 3 anos, e eles já assimilam o ensino da palavra do Senhor. E os nossos bebês que vão ser apresentados hoje, primeiramente nós temos a Elaine Ribeiro, é da nossa igreja em Cacoal, lá no estado de Rondônia. E o outro bebê é o nosso irmão Joaquim. Joaquim, eu vou tentar pronunciar o nome dele, que é um nome parece que é alemão, né? É Pscheid, né? Ele é da nossa igreja em São José, no estado de Santa Catarina. Vamos ouvir então a Elaine e o Joaquim em sequência. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 17, identifique a experiência que João teve com Jesus no dia do Senhor. Quem caiu aos pés de Jesus, Heaven? João. E o que Jesus colocou sobre ele? A sua mão. A paz do Senhor Jesus. João caiu aos pés de Jesus. E Jesus pôs a mão direita sobre ele. Amém? A paz do Senhor. Muito bem, Joaquim, você repetiu perfeitamente aquilo que a mamãe falou, né? Ela falando, você repetindo muito bem, tudo direitinho, do jeito que ela falou, e com um detalhe, segurando essa biblinha aí na sua mão, né? Daqui a pouco você já vai poder abrir essa Bíblia, já vai aprender a ler a Bíblia, e vai ler a Bíblia, e vai ser uma grande bênção, né, Joaquim? Que maravilha, acompanhando aí o que a mamãe pronuncia, você seguindo juntamente com ela. Que resposta muito boa que você deu, viu? Glória a Jesus. Também a Elaine, que maravilha isso, né? Quer dizer, o que Jesus colocou sobre ele, né? Sobre João, quando ele caiu aos pés de Jesus. E eu achei muito maravilhosa a sua resposta, porque você respondeu, Elaine, estendendo a sua mãozinha, fazendo um gesto, como se ali você estivesse também editando, né, a resposta que foi dada nesse gesto com a sua mão. Foi muito maravilhoso. E mais bonito ainda, Elaine, foi o seu sorriso no final, com a sua alegria de poder participar da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a Elaine, lá de Cacoal, em Rondônia, e também o Joaquim, lá de Santa Catarina, Igreja de São José. Louvado seja o Senhor pelos nossos bebês que participam da Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim chegamos ao final da nossa programação hoje. É aquela que antecipa os assuntos da Escola Bíblica, né? E que os irmãos, então, agora nós recomendamos permanecerem no nosso canal até às 10 horas da manhã.
manhã, porque ali será iniciada a Escola Bíblica Dominical com o conteúdo doutrinário que trará uma edificação muito grande para toda a igreja. Que Deus abençoe, então. Até lá, com a paz do Senhor Jesus.